Bom dia, queridos amigos. Muito bom estar com todos vocês aqui no salão, na internet, no YouTube, no Face, no Instagram. Muito bom dia a todos. O dia está lindo aqui no Fonseca, o sol brilhando, um friozinho gostoso, quase inverno, mas ainda é outono, por isso que o céu anda tão lindo. Os céus de outono são lindos, né? Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E agora começamos com o nosso momento musical. Consolador prometido, terceira revelação. Religião do futuro da religião. Há quem diga que o espiritismo é um meio de se alcançar um objetivo comum a todas as filosofias e religiões que entendem a vida como algo sagrado, distinto e importante. Ele é ferramenta preciosa, sensata e poderosa de reforma íntima, partindo do pressuposto de que somos imperfeitos e as nossas imperfeições e as nossas inquietações nos causam dor e sofrimento, nos causam dor e sofrimento. Ele nos aponta caminhos que, para serem trilhados, vão demandar sublimação das nossas poucas e parcas virtudes e superação dos nossos muitos e muitos defeitos. Não se considera o único, nem o mais importante caminho, e nem se acha superior e nem melhor a qualquer outro caminho que leve à salvação ou que promova o mesmo efeito. Portanto, o importante não é ser espírita. Portanto, o importante não é ser espírita. É alcançar, seja onde for, esse objetivo. É alcançar, seja onde for, esse objetivo. Abraçamos a fé raciocinada porque já tivemos contato com essas verdades em algum lugar do passado, e dessa vez fomos fisgados pela razão. Trabalhadores somos da última hora, pois talvez pra nós este é o último vagão do trem, porque a roda do progresso não espera ninguém. O último vagão do trem, porque a roda do progresso não espera ninguém. Afirma a existência de Deus, confirma a inexistência da morte, permite o intercâmbio com os mortos muito mais vivos que nós, os chamados vivos. Afirma a existência de Deus, confirma a inexistência da morte, permite o intercâmbio com os mortos muito mais vivos que nós, os chamados vivos. Nem presunçoso, nem proselitista, não veio à terra convencer ninguém, e nem fazer que quem não seja simplesmente passe a ser espírita, nem invadir o espaço aéreo de quem já tem a sua convicção, nem invadir o espaço aéreo de quem já tem a sua convicção. Porém, se estiveres aberto, sensível a algo que faça sentido, que Deus, o universo e o ser humano sejam peças que se encaixem melhor nesse breve tabuleiro da vida. Ele é ferramenta fantástica, ele é ferramenta fantástica, ele é ferramenta fantástica de mudança para melhor. Ele é ferramenta fantástica, ele
revelação. Religião do futuro, futuro da religião. Consolador prometido, terceira revelação. Religião do futuro, futuro da religião. Consolador prometido, terceira revelação. Religião do futuro, futuro da religião. Consolador prometido, terceira revelação. Religião do futuro, futuro da religião. Um leve perfume de flores, momento de oração e de asepsia, amparados por seus mentores, labor a sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente com seus médios sintonizados, fraternidade com Jesus, ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem paz em seus medianeiros, dispersivos, concentradores longitudinais. E sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, pra sempre que assim seja. Teu é o reino, todo o poder e amor, a majestade e a glória, pra sempre que assim seja, que assim seja. Lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos se levantarão.
Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens para sempre. E fecho, queridos amigos, com uma canção que é prefácio. A missão da luz é vir fazer, ter olhos de ver, é vir trazer boas novas, dar cumprimento à promessa e a luz de entender. A missão da luz é sublimar filhas e filhos de Deus na solidão da jornada, grão em terra já ceifada que o céu não esqueceu. A missão da luz e até morrer por nós, dissipar as sombras, clarear caminhos nos mundos onde resplandece. Tudo sustenta, tudo esclarece, socorre, ajuda, ilumina. Reluz, reflete o que ensina, o exemplificar. Reunindo o rebanho disperso, tempo de regenerar. A missão da luz e até morrer por nós, dissipar as sombras, clarear caminhos nos mundos onde resplandece. Tudo sustenta, tudo esclarece, socorre, ajuda, ilumina. Reluz, reflete o que ensina, o exemplificar. Reunindo o rebanho disperso, tempo de regenerar. Essa luz, é claro que é Jesus. Bom dia a todos. Vamos iniciar a leitura de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título da página é número 103, o título é Produzimos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus, João capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira e martelo controlado
é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho, na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos de paz, onde fazemos uma reflexão com relação aos ensinamentos que nos deixou quando esteve aqui na Terra. Pedimos, Mestre, que possamos produzir sempre no caminho do bem. Pedimos também pelo nosso irmão Rafael Siqueira, que vai nos trazer os ensinamentos de hoje, que ele possa receber bênçãos vindo de Deus, nosso Pai maior. Pedimos que tenhamos atenção para que possamos assimilar bem os conhecimentos trazidos pelo nosso irmão. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui na casa de Leôncio, casa que tanto nos ajuda, nos orienta, nos ensina e que ilumina os nossos caminhos. Agradecemos por tudo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Eu passo a palavra ao nosso irmão Rafael Siqueira, que vai nos trazer os ensinamentos de hoje. Muito bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Como é bom estar com vocês. E eu já dei uma olhada aqui no notebook, hoje a camisa está aparecendo no fundo. Eu acho que é sinal que eu estou em sintonia. Estou vendo tanta gente bonita, tantos amigos que eu fiz aqui no Leôncio de Albuquerque, né? Eu estava pensando ontem, há quanto tempo eu já venho estar com vocês? E me lembrei do ano de 2014. Nossa, é bastante tempo, né? Passa rápido. Então, na impossibilidade de dizer o nome de cada um, eu quero abraçar vocês, aqui distante, né, gente? Porque ainda estamos aí com máscaras, num momento de pandemia, e pedir ao amigo Jesus que possa envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Não me esqueci dos companheiros que estão pelas redes sociais, que eu sei que tem gente no Instagram, tem gente no Facebook, tem os nossos amigos que estão no YouTube. A todos vocês eu peço, aos benfeitores da espiritualidade, que guardem os vossos lares, que guardem os vossos corações, e que nós possamos seguir irmanados em vibrações de muita saúde, de muita alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu quero, de público, cumprimentar a Magali, porque no dia 16, na última segunda-feira, completou mais um ano de vida. E nós que passamos um périplo carnal, nós costumamos ter uma mãe biológica, mas temos várias outras que vão nos achegando pelo coração.
Acho que a primeira vez que eu vi Magali, eu acho que meus olhos fixaram nos dela e eu disse, está aí uma grande alma. E foi assim aquilo que a gente pode dizer afeição à primeira vista. Porque como Magali tem me ajudado, como Magali tem me socorrido em dias de muitas dificuldades. E eu sei que ela é uma grande amiga de muita gente, amiga do Leôncio de Albuquerque, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de, no mês do aniversário dela, cumprimentá-la aqui do púlpito. Meus amigos, a nossa temática da manhã de hoje, o voo de uma alma. Eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando, o que o Rafael vai falar hoje? O voo de uma alma. Que voo é esse? Que alma é essa? Bom, almas somos todos nós, que empreendemos esse voo da nossa ignorância, da nossa simplicidade, rumo a Deus, rumo aos dias da plenitude. Mas eu gostaria, na manhã de hoje, de lembrar de um livro, vou até mostrar na câmera aqui, ó, que é um livro, uma das primeiras biografias de Dona Ivone do Amaral Pereira, escrita por Augusto Marques de Freitas, e o livro intitula-se O Voo de uma Alma. Porque Dona Ivone do Amaral Pereira foi um espírito amigo, alguém que passou pelos dias do Brasil na sua simplicidade, trabalhando no bem, servindo Jesus nos dias da mediunidade, nos dias do contato com as outras pessoas, vivendo a fraternidade e nos deixando um grande exemplo. O exemplo de que é possível estar no mundo sem ser do mundo. É possível conviver com as pessoas com respeito, com fraternidade, mesmo que pensem diferente de nós. É possível estar no mundo, apesar de todas as dificuldades, fazendo o bem que está ao nosso alcance. Porque, usualmente, nós, quando olhamos os grandes exemplos, nós achamos, mas é uma alma que já veio pronta de vidas passadas. E ela teve uma grande oportunidade de nos contar várias de suas vidas passadas, que estão em livros. E nesses livros nós descobrimos que ela teve vidas parecidas com a de todos nós. Porque foi suicida por 2 vezes, porque teve colóquios amorosos que foram frustrados, nos quais muitas vezes ela deu causa a suicídio de outras pessoas, a desenlaces matrimoniais. Então ela, em livros da sua própria psicografia, como aqueles da sua trilogia, refiro-me a Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier e Dramas, falta o terceiro, Dramas da Bretanha. Ela nos conta fatos da sua vida passada, fatos que também são contados no livro Sublimação, dando conta de que ela era uma alma endividada, como cada um de nós, e que ao renascer no Brasil, nesses dias de definições, como todos nós estamos nos dias atuais, ela fez aquele périplo de voltar-se ao amor, entregar-se a Jesus e trabalhar no bem. Então eu peço a Dona Ivone do Amaral Pereira que esteja com cada um de nós na manhã de hoje. Nos auxilie na oratória, porque sem os bons espíritos nada somos. Quando subimos para falar em nome do Espiritismo, em nome de Jesus, nós só conseguimos com as boas inspirações. O Rafael, a Elaine ou quem quer que seja, quando suba aqui, por nós mesmos, nós não somos nada. Mas com a inspiração dos benfeitores, nós ganhamos força. Então, Dona Ivone, nos ajude a trazer o seu exemplo, o seu recado para os nossos corações que muito precisam dos seus exemplos. E eu começo com uma citação dela de 1975. Notem, gente, eu não era nem nascido. Que está aqui no prefácio desse livro, O Voo de uma Alma, quando ela diz, e eu peço permissão para ler, porque quando a gente lê, fica fidedigno. Quando o Rafael fala, ele pode dizer alguma coisa que é da cabeça do Rafael. E ela nos fala mais ou menos assim. As únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo, devo à prática da doutrina dos espíritos, exposta por Allan Kardec, e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além.
O mundo nada me concedeu, a não ser um ensejo para resgatar minhas antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa doutrina. Sirvo-a com amor, consoante as minhas forças, e certo estou da verdade que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inavaliáveis. Olha o que nos diz Ivone do Amaral Pereira sobre a doutrina espírita. Eu amo essa doutrina. E tudo que eu tenho na minha vida decorre da prática do bem, da entrega ao amor e desse convívio com os benfeitores espirituais. Então eu quero passar para cada um de vocês esse amor a Jesus que ela tinha. Esse amor à doutrina dos espíritos que ela tinha. E essa gratidão a tudo que o Espiritismo vem fazendo por cada um de nós. Já pararam para pensar como seria a nossa vida se não fosse a doutrina dos espíritos? Ao ligar a televisão e escutar que o corona ainda está por aí. Ao ligar a televisão e ouvir falar de uma guerra na Ucrânia, com tantas pessoas morrendo. E parece que a guerra vai se tornando habitual, porque ela já começou há alguns meses e ainda não acabou. Ao ouvir falar de brigas políticas que parecem não ter fim, de famílias que se desagregam, de conspirações pelo mundo afora, que seria de nossas vidas se não soubéssemos da imortalidade da alma? Da proposta da reencarnação que nos traz o amor de Deus, a justiça e a sua misericórdia, que seria de nossas vidas se não fosse o grupo de Leôncio de Albuquerque, no qual nós nos congregamos toda manhã de domingo, toda noite de segunda-feira, e eu sei que aqui tem reunião praticamente todos os dias. E vocês repararam como a Elaine cumprimentou vocês na manhã de hoje? Bom dia! E ela deu assim com muita efusividade, porque estar na casa de Leôncio de Albuquerque, parece que a gente ganha um novo ânimo. Ao passar do portão, não somos quem estava do lado de fora, porque uma falange de bons espíritos já nos trazem para o lado de dentro. E quando estamos aqui, já estamos num verdadeiro atendimento espiritual. Vocês não estão vendo, mas o anjo de guarda está dos vossos lados. Familiares queridos, entidades que vos querem o bem. Ah, Rafael, e os meus obsessores? Calma. Eles estão sendo trabalhados, porque eles também vêm, não para ficar atucanando, mas para receberem um atendimento. Porque quando nós recebemos, eles recebem também. Eles escutam as palestras, os estudos, e vão, à medida que nós nos reformamos, eles também se reformam. Muitos deles são atendidos nas nossas reuniões de desobsessão. E essa desobsessão começa na desobsessão do próprio obsidiado, que se propõe a renovar-se para os dias do amor. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira viveu o Espiritismo na sua integralidade. Nascida no sítio do Rapaquejo. Nossa, eu adoro falar esses termos porque me lembra Itapiruna. Mas ela não nasceu em Itapiruna, tá, gente? Ela nasceu em 24 de dezembro do ano de 1900, no sítio do Rapaquejo, em Santa Teresa de Valença, atual município de Rio das Flores, um município pequeno, que albergava uma alma devedora do passado, que saiu das tramas da Europa, tramas em que se perdeu para nascer no Brasil. E nós compreendemos a magnitude do Brasil e da obra de Humberto de Campos quando ele nos narra que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, quando olhamos para nós, espíritos endividados europeus de outras plagas, de outras terras, que vimos encontrar no Brasil esse solo acolhedor. Essa proposta de reviver Jesus e o seu Evangelho num lugar mais ameno, mais ensolarado, sem tantas catástrofes sociais, de clima, de terremotos, e com a presença do Evangelho. Porque o Evangelho está na casa espírita, está no catolicismo, está no protestantismo. Jesus faz parte da cultura do Brasil. E ela nasceu. E curioso, porque desde muito pequenina, ela já viu os espíritos. Há relatos de Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu estou procurando aquele relógio que ficava ali atrás.
agora ele fica aqui. Tá vendo? Até isso a gente precisa controlar o tempo, porque senão a gente vai falando. E a gente traz tanta história para contar e a gente se dá conta que vai dar para contar muito pouco. Desde tenra idade, ela já via os espíritos e olhava para aquele que era o seu marido de vidas passadas, Roberto de Canaleiras, sentado numa cadeira de balanço, e conversava com ele, mas ele não estava encarnado, mas ela o via. Ela via o espírito Charles, o seu benfeitor, e igualmente o seu pai de uma vida passada, e achava que ele era o seu pai verdadeiro. Olhava para o seu pai da vida atual, o seu Manuel. Vocês lembram do Baby da família Dinossauro? Me permitam uma brincadeira. Por que a gente brinca? Que é para ninguém dormir. Não é o papai, não é o papai. Porque como ela viu os espíritos, o pai dela não era o seu Manuel, o pai dela era Charles. Ramiro de Montalbán, de uma vida passada. O fato é que ela via os espíritos, mas teve uma grande misericórdia de Deus, porque seu Manuel, o pai da vida atual, era espírita. E desde cedo oportunizou que ela lesse o livro dos espíritos. Imaginem, com 10, 12 anos, ela já lia o livro dos espíritos, já lia o Evangelho, já lia as obras de Leon Denis, Depois da Morte, que foi a obra que tornou espírita Eurípides Barçanufo. Ela já lia os clássicos de Homero, ela já lia mitologia grega, era alguém que, vocês pensam que tinha facilidade naquela década de 10, década de 20? Não, muitas vezes ela passava a noite lendo sob a luz do lampião. Foi, nas palavras de um dos seus biógrafos, uma heroína silenciosa, que nasceu para trabalhar no bem, resgatar o passado e exercitar a sua mediunidade. Cedo ela começa os trabalhos na casa espírita, registrando as mais variadas entidades do além. Trabalha numa cidade do interior de Minas chamada Lavras. Depois trabalha também no interior do estado do Rio, Barra Mansa, onde conhece o médium Zico Horta, um médium de efeitos físicos como nenhum outro. E, por fim, vem laborar no Rio de Janeiro, no bairro da Piedade, trabalhando durante o dia como costureira e durante a noite era Dona Ivone, da mediunidade, dos aconselhamentos, do receituário espírita. Era Dona Ivone que conversava com as pessoas, olhando olho no olho, sem julgamentos, porque considerava que cada um daqueles que ali aportavam eram seus irmãos. Pela sua mediunidade augusta foram psicografados 12 livros. Talvez os mais conhecidos, essa trilogia que eu já falei, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nimier, O Drama da Bretanha, escritos por aquele que era o seu benfeitor espiritual, o espírito Charles, que havia sido seu pai, que havia sido seu irmão de vidas passadas. O livro Sublimação, escrito por Charles e Leon Tolstói. Não vou citar todos, tá, gente? Porque senão a gente precisaria de um seminário do dia inteiro. Mas a obra mais espetacular, e talvez aquela que ela nasceu para escrever, qual foi? Memórias de um Suicida. Porque Memórias de um Suicida conta a desencarnação de Camilo Castelo Branco, um grande escritor português que se matou com um tiro na cabeça em 1º de junho de 1890. E ele vem, aproxima-se de Dona Ivone e começa a narrar os seus dramas. Como era desencarnar vítima de um suicídio. Como era perceber que não estava morto, porque vivo estava. Como era perceber que havia um corpo espiritual que sentia as repercussões do corpo físico. Como foi perceber depois num lugar que ele chamou de o Vale dos Réprobos ou o Vale dos Suicidas. Mas como é grande a misericórdia de Jesus e de Deus quando ele próprio foi resgatado num hospital, cuidado por ninguém menos que Maria Santíssima, a mãe de Jesus, o Hospital Maria de Nazaré.
Então ele vem por Dona Ivone, que já havia se suicidado 2 vezes em vidas passadas, e narra: este livro deve ser o receituário para todos aqueles que nesta vida ainda pensam no suicídio. Para que a misericórdia de Deus abra a necessidade de que viver é a melhor opção. E também para todos aqueles que já se suicidaram, para que eles se deem conta da misericórdia de Jesus. Que eles serão socorridos de que a vida não está perdida. Então ele narra como foi atendido e como volveu aos dias da reencarnação. Porque ele conta da sua reencarnação no mesmo Portugal para viver 60 anos. 40 anos vidente e outros 20 anos sem visão. Porque havia se suicidado como escritor na vida passada, porque havia ficado cego. Então nos diz o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, falando de Ivone Pereira e de Camilo Castelo Branco, que Memórias de um Suicida é o melhor romance dos últimos 50 anos. E provavelmente será o melhor romance dos próximos 50 anos. Então, meus amigos, se Dona Ivone renascesse apenas para psicografar Memórias de um Suicida, a sua alma já teria empreendido um grande voo. Quantas pessoas deixaram de suicidar-se? Quantos espíritos já suicidas ela atendeu? Mas vocês acham que a vida dela foi fácil? Era 1926, o livro já estava pronto. Vamos fazer uma conta aqui? Minha mãe é professora de matemática. Se eu errar essa conta, ela me puxa a orelha. Se Dona Ivone é nascida em 1900, em 1926 ela tinha quantos anos? 26. Essa foi fácil. Com 26 anos, Memórias de um Suicida estava pronto. Ela guardou aqueles escritos. E como era muito pobre, eram escritos em papel de pão, nas folhas que ela tinha. Em 1944, ela resolveu levar na FEB, que não era em Brasília, era aqui na Avenida Passos, no centro do Rio de Janeiro. O presidente da FEB, então, era o seu Manuel Quintão. E ela vai, leva aquele calhamaço de escritos e entrega na mão do seu Manuel Quintão, que responde assim para ela: volte para trás, porque aqui só entra a psicografia de Chico Xavier. O drama dos médiuns. Vocês acham que ser médium é fácil? Perseverança no bem. O presidente da FEB recusa a sua psicografia mesmo sem ler. Ela volta para casa e, num ímpeto, vou queimar tudo. Quando ela vai queimar o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que havia sido seu pai, conforme os biógrafos, na vida que ela teve na França, narrada e nas voragens do pecado, segura sua mão e lhe diz: minha filha, não queime. O mundo ainda não está no momento de receber essa obra, mas o dia chegará e essa obra ajudará a tantos. Passam-se os tempos. O presidente da FEB não era mais o seu Manuel Quintão, já era o seu Vantuil de Freitas, que recebe uma carta de Chico Xavier falando de uma outra obra de Ivone Pereira, Nas Telas do Infinito, narrada por Bezerra de Menezes e por Camilo Castelo Branco. E na carta de Chico para Vantuil de Freitas, ele diz: olha, há uma médium brasileira notável, de grandes possibilidades mediúnicas, e me fizeram chegar na mão um romance que reproduz o estilo do escritor português Camilo Castelo Branco. Reproduz como ninguém o estilo de Bezerra de Menezes. Isso era o ano de 1954. Em 1954, Dona Ivone do Amaral Pereira pega os escritos de Memórias de um Suicida, agora revisados por ninguém menos que Leon Denis, que pega a obra escrita por Camilo Castelo Branco e dá uma roupagem doutrinária e leva na FEB. Agora é recepcionada pelo presidente Vantuil de Freitas, que já havia recebido uma carta de Chico Xavier, e ele recepciona. Lê a obra, passa pelos revisores, e o seu Vantuil de Freitas: eu nunca vi uma obra tão boa.
Eu nunca vi uma obra com descrições tão minuciosas do processo de um suicídio. Essa obra há de ajudar muita gente. Primeira edição, 1955. Segunda edição, 1958, já com um prefácio de Leon Denis. Se Dona Ivone do Amaral Pereira viesse ao mundo apenas para escrever memórias de um suicida, a sua missão estaria cumprida. Mas ela fez mais. Foram 12 romances, além de 2 obras que ela conta sobre a sua própria mediunidade. Quando ela nos fala de Devassando o Invisível e de Recordações da Mediunidade. Aqueles que são os médiuns, vale a pena ler essas obras. Vale a pena escutar a palestra da Magali, porque eu sei que ela anda falando por aí sobre uma dessas obras, e de uma forma belíssima. E a Federação Espírita Brasileira ainda editou, depois da sua morte, outros 4 livros de escritos dela, páginas que ela mandou para o Reformador, e que se transformaram em mais 4 obras belíssimas. Eu quero agora narrar alguns causos de Dona Ivone Pereira, nesses 20 minutos que me faltam. Porque são nos causos de Dona Ivone Pereira que a gente compreende quem ela era. E o primeiro causo que eu vou contar, já que eu disse que ela, além de médium, era receitista, porque através de Bezerra de Menezes e Roberto de Canaleiras receitava homeopatia para as pessoas, também era alguém que recebia cartas e depois, nas mesmas cartas, dava aconselhamentos. Uma vez, ela estava em Lavras e recebeu uma carta de um homem, ela não narra o nome, dizendo assim: Dona Ivone do Amaral Pereira, me ajude. Eu sou casado com a minha Margarida. Mas ela bebe, Dona Ivone. Ela bebe de fazer escândalo. Ela cai na rua. E Dona Ivone, ela não bebe cerveja, ela bebe cachaça. Nós temos 4 filhos. Eu já não sei mais o que fazer. Me ajude, por favor, porque ela já está misturando cachaça com canela. Ela diz coisas na rua que nos expõem, que Dona Ivone recebeu a carta. Levou à reunião mediúnica a qual ela estava e percebeu tratar-se de um severo caso de obsessão. Olha como ela tratava dos casos de obsessão e, posteriormente, dos casos de desobsessão. E ela nos conta qual era a obsessão que estava por trás dessa perseguição. E eu peço a vocês, vamos prestar atenção, porque quando a gente vê outras histórias, pode ser a nossa história também. Narra Dona Ivone que aquele que lhe escreveu uma carta era um homem simples, do interior do Brasil, que havia se enamorado por Elisa. E ele e Elisa eram aqueles pombinhos, sabem os pombinhos? Aqueles que ficam no telefone, não uma hora, porque na época ainda era o telefone, aquele que a gente disca, que a gente roda, juras de amor para cá, juras de amor para lá, marcaram o casamento. Ele era um comerciante, mas um dia ele recebeu da empresa um pedido para que fosse vender as suas coisas no outro local. Ele foi. E nesse outro local era um final de semana. Ele ficaria sozinho no sábado e no domingo. Amigos da mesma firma que ele trabalhava o chamaram. Vamos para um baile? E ele, não tem problema, né? Eu ainda vou casar, não tem problema eu ir para um baile. Ele foi para o baile. E dançou daqui, dançou acolá. Num determinado momento, Margarida o chamou para dançar. Mas ele estava compromissado com Elisa, já com o casamento marcado. Não tem problema, né? Dançar descompromissado. E ele foi. Dançou, 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 e ele percebeu que Margarida estava afim dele. E ele se deu conta de que também estava afim de Margarida. Mas ele tinha casamento marcado com Elisa. Voltou para a cidade natal, manteve o casamento. Mas começaram a surgir outras encomendas para a cidade de Margarida. E eram encomendas verdadeiras, eram encomendas fictícias. Chegou um determinado dia que ele foi para a cidade de Margarida
e voltou casado com Margarida. Porque aquela que era a paquera deu uma chave de cadeia nele: olha, você vai casar é comigo, você não vai casar com Elisa. E se casaram no cartório e ele voltou para a cidade casado com a Margarida. E quando ele chegou, Elisa: meu bem, o que é isso? Eu não gosto de você mais. Eu agora estou casado com a Margarida, que é a mulher dos meus dias. O que aconteceu com Elisa? Entrou num processo depressivo, começou a definhar. Poucos meses depois, de desgosto amoroso, veio a desencarnar. Essa história está contada num livro chamado A Luz do Consolador, que são casos de Dona Ivone do Amaral Pereira, que a FEB compendiou após a sua desencarnação. E vocês poderiam pensar assim: mas puxa vida, a mulher morreu porque aquele que era o seu pretendente casou-se com outra. E diz o Espírito Emmanuel, numa página belíssima, contida no livro Momentos de Ouro, chamado Lesões Afetivas, que nós não sabemos o quanto causamos de repercussão na vida alheia quando começamos a nos relacionar. O que para a gente pode ser uma coisa furtiva, passageira, apenas um compromisso, para outra pessoa pode ser algo grave. O fato é que Elisa desencarnou. Elisa tinha uma mãe de nome Madalena, que vendo a filha desencarnar e vendo aquele que era o seu antigo pretendente indo no seu enterro, ela olha-se para o antigo pretendente e diz assim: me perdoem a expressão, mas é um termo muito comum nas nossas reuniões de desobsessão: seu desgraçado, você vai me pagar, se não for nessa vida, você me paga na outra, mas eu vou te perseguir daqui até o inferno. Pouco tempo depois, a mãe de Elisa, chamada Madalena, também desencarna. O fato é que aquele que era o pretendente casa-se com Margarida. Começa a obsessão espiritual. Só que a obsessão não vai no noivo, vai na mulher, naquela que era a paquera do noivo. E ela, a desencarnada, vendo que a mulher tinha uma inclinação para a bebida: vamos beber? E ela aquece, começa a beber. Inicialmente cerveja, depois não para mais dentro de casa, cachaça, faz escândalos pela rua, já não consegue mais tomar conta dos 4 filhos que o casal tinha. O marido, que era um comerciante, teve que largar o comércio e foi trabalhar como coveiro da cidade. Quando estava no auge do desespero, ele resolve escrever para Dona Ivone do Amaral Pereira. Porque todos diziam: essa mulher é uma santa, ela é médium, quem sabe ela pode te ajudar. E escreve em tintas gravosas: me ajude, por favor, minha mulher está morrendo, os meus 4 filhos não têm com quem ficar, eu preciso trabalhar. E Dona Ivone recebe dos mensageiros espirituais a história que estava por trás e começa a tratar a mãe desencarnada. Ela comparece às reuniões de desobsessão e diz: eu hei de perseguir a ambos, porque matando aquela que tirou ele da minha filha, eu também perturbarei a ele. E pela mediunidade de Ivone, o espírito começa a ser esclarecido: minha filha, agindo assim, quem perde a felicidade é você. Você está encontrando com a sua filha Elisa? Não. Já há algum tempo que eu não a vejo. Pois muito bem, desfaça-se da raiva. Mas eu não consigo. Afaste-se dela. Porque você não está sendo feliz. Depois de algumas reuniões da desobsessão, o espírito afasta-se. Pouco tempo depois, Margarida já não bebia mais. Foi se recuperando, a ponto de que o casal começou a frequentar a casa espírita, levou os 4 filhos para a evangelização. A família tomou o prumo, o homem voltou a ser um trabalhador, e pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira foram recuperados os encarnados e as 2 desencarnadas. O voo de uma alma.
uma história desconhecida de muitos e que foi revivada por escritos de Dona Ivone do Amaral Pereira, que a FEB catalogou após a sua desencarnação, e que também está nesse livro aqui, O Voo de uma Alma, de Augusto Marques de Freitas. Olha como nós andamos pelos caminhos do mundo, muitas vezes causando dissabores às pessoas, e as pessoas, quando já são espíritos, nos atucanando, até que chegue os dias do perdão, para que a gente possa se reaproximar. Vamos mais uma história? Está pesada as histórias? Podemos ir mais duas? Dá mais tempo? A segunda história que eu vou contar, e essa história eu gosto muito, porque ela diz também de uma carta, e essa está num livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, escrito por Bezerra de Menezes, porque uma família no Brasil resolve escrever uma carta para Dona Ivone dizendo assim: Dona Ivone, aqui em casa parece que todo mundo tem ímpetos suicidas. 2 já se suicidaram. E eu te peço, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu serei o próximo. Peça aos benfeitores espirituais, peça aos bons espíritos, mas me ajude, por favor. Eu não aguento mais. E Dona Ivone começou a conversar com aquele jovem, porque era um jovem, dizendo: meu filho, comece a fazer suas preces, façam o culto do Evangelho no lar, dedique-se ao bem, dedique-se a uma obra social, vá ao médico, porque nós temos muitos preconceitos com relação a médicos e remédios, mas ela própria receitava que fôssemos aos médicos. Ela própria, por Bezerra de Menezes, dava homeopatia às vezes. Nós vamos te ajudar. Não desista da vida. Ele estava nessa época no Centro Espírita de Lavras, no interior de Minas Gerais. E o doutor Bezerra de Menezes, que intermediou para que essa carta chegasse a ela, porque os benfeitores estão agindo durante todo momento. Quando a gente tem uma dor, vai lá no Leôncio de Albuquerque hoje, e chega aqui no Leôncio de Albuquerque: Elaine, vai chegar uma pessoa, atende essa pessoa, mas ninguém sabe que foi os bons espíritos que fizeram isso. E Bezerra de Menezes: olha, vai chegar uma carta para você. E nós vamos fazer um trabalho de desobsessão. Aquele jovem havia sido Jerônimo de Azambuja, da Inquisição Portuguesa. A Inquisição Portuguesa foi um dos capítulos mais dramáticos da história do mundo, porque nos processos inquisitoriais, as personalidades da Igreja Católica Apostólica Romana, da qual eu pertenci, inclusive nessa vida, eu quase fui padre nessa vida, espoliavam os bens das pessoas, condenavam em ridículos tribunais, mandavam para as fogueiras. Então Jerônimo de Azambuja, o jovem que escreveu para Ivone do Amaral Pereira, que queria se suicidar, havia sido um inquisidor. Havia matado Leonel, após expropriar os seus bens. E agora Leonel voltava, Leonel, um judeu da Inquisição Portuguesa, nos dias do Brasil, perseguindo a mesma família de inquisidores. Porque a forma dos inquisidores perseguir era: vamos propiciar que eles se suicidem. E depois, quando eles se suicidarem, nós acertamos as contas aqui no plano espiritual. 2 até se suicidaram, mas o jovem que havia sido Leonel não se suicidou. Porque ao chegar a carta para Dona Ivone do Amaral Pereira, os espíritos judeus da época de Portugal começaram a se manifestar. Ainda com aquelas roupas carcomidas, ainda com os trejeitos judeus, a dizer: ontem foi a vez deles, agora é a nossa vez. E o esclarecedor da reunião mediúnica: e quando será a vez do Cristo? Quando será a vez do amor? Quando será a vez do perdão? Porque nós não temos a clava da justiça na mão. E a entidade portuguesa, na mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, o esclarecedor. Nós caminhamos no mundo para reatar laços,
não para ficar nesse ciclo cara coroa, hoje vítima, amanhã algoz. Os caminhos são os caminhos do Evangelho, os caminhos de perdoar 70 vezes 7. As entidades foram se afastando. O jovem brasileiro não se suicidou. A sua família tornou-se espírita, começou a frequentar a casa espírita. E Dona Ivone do Amaral Pereira havia socorrido mais um grupo brasileiro. O voo de uma alma. Olha como nós podemos ajudar. Ah, Rafael, mas eu não tenho a mediunidade de Ivone. Mas eu posso ser um médium de transporte para levar uma mensagem positiva para uma pessoa, para abraçar a quem chora, para socorrer aquele que tem fome. Isso é fazer voar as nossas almas para Deus. Ah, Rafael, mas eu não tenho a fibra de Ivone. Mas eu posso ser aquele que sorri, levando o otimismo àqueles que choram. Eu posso ser aquele que traz a tolerância quando todos brigam por política, por religião. E ainda ontem eu vi nas redes sociais, me perdoem, eu não estou falando por julgamento, que havia um religioso em Itaboraí falando contra as religiões de matriz afro-africana. E eu pensei, oremos pelo religioso, mas modifiquemos as nossas atitudes. Porque fazer voar a nossa alma é entender que nós somos diferentes, mas as nossas diferenças é que tornam nossa vida mais bonita. Nós precisamos nos acolher uns aos outros, porque somos filhos de Deus. Nossas almas não irão voar se a gente permanecer nos digladiando uns com os outros. É preciso, nesses dias de definições, aprender a amar. A última história, pode ser? E vocês estão assim, Rafael me tirou de casa, está me contando história só pesada hoje. Porque do peso nós tiramos a luz. Porque do pântano nascem os mais belos lírios. 9 de outubro de 1861. Allan Kardec manda para Barcelona, na Espanha, vou acabar, tem 2 minutos, 300 exemplares de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, para Maurice Lachatre vender na Espanha e difundir o espiritismo na Espanha. Quando chega em Barcelona, o bispo, Dom Antônio Palau e Termens, queima todos os livros. E Kardec, não se preocupem, podem queimar livros, mas ideias ninguém queima. Sabem onde o bispo renasce? Informação desse livro. No Brasil. Que sorte em Uberaba. Nasceu amigo do Chico Xavier. Nasceu amigo do Valdo Vieira. Nasceu amigo do Divaldo Pereira Franco. Escrevia para Dona Ivone do Amaral Pereira, no Rio de Janeiro. E ele mandava cartas para Ivone, porque ele fez padre mais uma vez. Sebastião, o padre Sebastião, o padre dos pobres, o padre dos necessitados lá em Uberaba. E o padre Sebastião escrevia para Dona Ivone, Dona Ivone, eu tenho um problema de micose nas unhas, as minhas unhas estão caindo e eu tenho que arrancar todas. E Dona Ivone respondia, dê graças a Deus, porque mesmo nas maiores dificuldades, Deus nos ampara. As unhas que ele arrancava dos hereges nos tribunais da Inquisição. Dona Ivone, eu tenho problemas mentais. Dê graças a Deus, meu filho, porque com aquela mente de inquisidor, ele agora traz problemas mentais. Sebastião, eu tenho o nome dele todo aqui. Sebastião Bernardes Carmelita. Nasce em 1917 no Brasil e desencarna em 1981. Apesar de todas as dificuldades, ele torna-se um homem de bem. Quando desencarna, Dona Ivone do Amaral Pereira escreve, eis que o bispo inquisidor torna-se o padre dos pobres no Brasil e encontra-se com Jesus. Essa é a tarefa de todos nós. E um dia, Sebastião Bernardes Carmelita escreve para Ivone e lhe diz assim, Dona Ivone, eu vou me tornar espírita. E ela, conversando com Chico, porque Chico e Ivone eram muito próximos,
Eu acho que Bezerra quer escrever para ele. E Bezerra, pela mediunidade de Chico, escreve para o padre: meu filho, permaneça no catolicismo. Porque se você se tornar espírita, será um mais no espiritismo. Mas um trabalhador valoroso, mas permanecendo na doutrina católica, você poderá suavizar a mensagem que você, nos dias do passado, tornou tão áspera aos fiéis. E ele foi o padre do bem, foi o padre do amor, foi o padre que falou da mensagem alvissareira do Evangelho. Dona Ivone do Amaral Pereira, então, faz o voo de uma alma, vindo de um passado de suicídios, de desavenças amorosas, para desencarnar em 9 de março de 1984, no hospital, na Lagoa, no Rio de Janeiro, e encontrar-se com os benfeitores da espiritualidade. Nós te esperamos. Você se fez uma vencedora. Todos nós podemos ser vencedores. Porque vencer não é fazer grandes coisas, vencer é vencer a nós mesmos. Como é bom ser espírita. Como é bom saber que temos ao nosso lado o Padre Sebastião, Ivone do Amaral Pereira. Como é bom saber que temos do nosso lado Leôncio de Albuquerque. Como é bom sabermos que nós somos almas que podemos voar e agradecer a Jesus na nossa prece derradeira. Louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que Tu nos destes, no Evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o Teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo Teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, Tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a Tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a todo dia, a cada instante, possamos ouvir Tua voz. Mestre excelente, Estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Abençoe a casa de Leôncio de Albuquerque. Abençoe a todos nós que aqui nos encontramos. E que a Sua paz nos envolva, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Te roubei só 4 minutos. Bom, amigos, depois de tão belas palavras, né, com essa prece, estamos todos prontos para a irradiação das águas, de quem está com as águas aqui, da nossa aguinha lá embaixo, a irradiação das águas de quem separou em casa, a minha ali na janela, ali bonitinha. Então, pedimos aos passistas no salão, magnetizadores, que puderem doar as suas energias para esse momento da irradiação, que se posicione, né? Lembrando, né, dessa alma que é Ivone Pereira, de tudo que ela fez e ainda faz por cada um de nós. Vamos trazer à nossa mente... Vai botar música? Vamos esperar a musiquinha. Esse amigo de todas as horas, esse irmão maior, vamos nos encontrar intimamente com ele,
olhar em seus olhos, sentir o seu abraço amigo e neste abraço receber as energias doadas para nós, confortando nosso corpo físico, confortando-nos como espíritos imortais, avivando em nós a chama da esperança, do bom ânimo que só Jesus traz para nós. E vamos agradecer Jesus por estarmos aqui, por estarmos ligados a Ti neste momento, envolvidos no Seu abraço. Obrigada, Jesus, pelos novos tempos e que saibamos caminhar contigo, ajudando outros que não se lembram de Ti, avivando a chama da esperança no coração do nosso próximo. Senhor Jesus, que a Tua paz e o Teu amor seja conosco, mas que acima de tudo, Mestre, nós saibamos ser contigo, levando Teus ensinamentos por toda parte. Obrigada, Mestre, por esta manhã de domingo, pela doutrina espírita em nossas vidas, que nos consola e esclarece. Obrigada, Jesus, por tudo e muito mais. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos, pela presença de hoje e até domingo que vem.